Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou estudante do curso de música e sou apresentadora desse programa. Hoje estamos aqui com convidados super especiais, os meus colegas da faculdade, colegas de vida também e colegas do centro acadêmico. Hoje o nosso assunto é esse e eles vão se apresentar para vocês. Eu vou chamar agora o Jackson Crispim e ele vai falar um pouco dele para vocês. Oi, Carla. Oi, ouvintes do Musicast. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou Jackson Crispim, sou aluno do curso de música da UFC Sobral e sou atualmente, na atual gestão do CA, sou secretário do centro acadêmico e colaboro também no Diretório Central dos Estudantes da UFC na pasta de cultura. E estamos também com o Henrique Pinheiro. Oi, pessoal. Meu nome é Henrique Pinheiro. Na atual gestão do Centro Acadêmico, eu atuo como presidente, né? Sou aluno do curso de música também e sou músico instrumentista. Para vocês que também podem vir a lembrar, o Jackson é nosso fã número 1, fã do nosso podcast, ele sempre escuta, ele sempre comenta. E é bom vocês fazerem isso. Olha aí quem está aqui hoje, o Jackson. E A gente conversando, tinha comentado que é muito legal estar aqui, porque a gente não perde um episódio e a gente faz questão de comentar, de compartilhar, porque acaba fazendo parte das nossas coisas da universidade, né? Das nossas atividades. Exatamente. E é legal a gente compartilhar. E eles são muito ativos no curso de música, então também é um diferencial, né? Você ser muito participativo, eles também têm uma oratória muito boa e eles estão aqui hoje participando do nosso programa. E como o nome do episódio já diz, hoje no nosso quarto episódio do programa O Que Fazemos, a gente vai conhecer um pouco sobre o centro acadêmico. A gente vai dialogar sobre o que é um CA, como funciona, quem participa, como ocorrem as eleições. Vamos discutir a importância da representação estudantil dentro da universidade, tão importante e necessária para a representação dos seus direitos como estudante. Então, meninos, explique para nós o que é um centro acadêmico, quais são as funções? Pronto, Carla. O Centro Acadêmico, ele é uma entidade estudantil, né? Que representa os estudantes de um curso, no caso de nível superior. Mas também é importante ressaltar que há outras formas, né, de organização de entidades estudantis. Para quem é veterano na universidade, provavelmente já deve ter escutado por aí nos corredores sobre o Diretório Central dos Estudantes, que é o DCE. Eu falo isso, pois é importante ressaltar que, como o CA representa todos os estudantes de um curso, o DCE ele é a representação máxima dos estudantes da universidade, né? Mas o CA também ele pode se apresentar como Diretório Acadêmico, DA. O diretório acadêmico também é diferente de CA, difere só um pouco, porque ele pode representar mais de um curso dentro da universidade, né? As funções do centro acadêmico, de maneira geral, assim, viabilizar e manter, né, um canal direto de contato com os estudantes do curso. E também promover debates, né, mobilizações como realização de discussões, debates, e sempre de maneira mais democrática possível, né? Além de representar os estudantes perante o colegiado do curso e de mais outras entidades e instituições e a própria universidade, o centro acadêmico ou o diretório acadêmico, né, de acordo com que é a organização dos cursos, é responsável, majoritariamente, por construir atividades desportivas, atividades culturais ou demais atividades que gerem interesse nos estudantes do curso, do departamento, enfim, é isto. Pronto, é importante a gente estar tendo esse diálogo, porque até então, até eu participar de um CA, eu também não sabia o que era um CA, né? Para que servia? Eu nem sabia que existia isso nas universidades. E é importante também a gente saber como surgiu, né? E para que serve isso? Os meninos vão explicar melhor para nós. Numa instância democrática, os estudantes eles têm autonomia para se organizarem, para se mobilizarem e tal,
E dentro das reuniões colegiadas, que a gente fala colegiada, tipo, vai tomar uma decisão para um curso, tem que reunir o corpo de professores, o técnico administrativo, né, ou a técnica administrativa, e os representantes estudantis. Para essas reuniões colegiadas, essas deliberações colegiadas, elas acontecem diante da instância democrática, né? E aí, para precisa ter representações de cada espaço, né, dentro daquele curso, de cada pessoa que age dentro de um curso, né? Então a gente tem os professores, né, os docentes, os discentes, que são os alunos, e a parte de secretaria, técnica administrativa e tal. Pelo que a gente conversou com os colegas das gestões passadas, que estão desde o começo e tal, há uma como é que eu posso fazer um estímulo, e isso está até previsto no projeto pedagógico do curso, um estímulo da coordenação do curso para que a representação estudantil se fortaleça e se interaja entre si e tal, se mobilizem e tal. E apesar deles estimularem, eles não interferem, né? Então, toda instância deliberativa precisa ter órgãos representativos, né? E dentro da universidade é de suma importância ter a representação estudantil. A gente fala para defender os interesses dos estudantes. Completamente isso, para defender os interesses dos estudantes, porque assim, a universidade é um espaço muito diverso, um espaço muito amplo, né, com vários setores. Então, o aluno dentro da universidade, ele também é protagonista, né? E é uma forma também de garantir esse protagonismo através do centro acadêmico, né? Através da movimentação estudantil, da mobilização estudantil, né? Então, no nosso curso, o nosso CA surgiu por estímulo dos professores e também de organização dos alunos. A gente sempre costuma dizer que um centro acadêmico, por exemplo, ele sempre surge de uma necessidade de ter das pessoas serem representadas, né? Os estudantes serem representados. E como a gente conversou agora há pouco, as funções de realizar eventos, de mobilizar grupos de estudo, né? Mobilizar a Assembleia Geral, que é o que delibera, que tem as instâncias deliberativas dentro do CA, dentro do CA e tal. E mais importante também é estreitar a comunicação entre a universidade como um todo, né, a coordenação do curso, as pró-reitorias e tal, com os estudantes. E depois que o Jackson fez uma explicação maravilhosa de como surgiu e para que serve um centro acadêmico, agora eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes quem é que elege o centro acadêmico, como que ocorre esse processo de criação do CA. Bem, Carlinha, como o Jackson falou muito bem agora da participação, né, do movimento estudantil dentro da universidade, o início de cada centro acadêmico, majoritariamente, é marcado pela mobilização estudantil, né? Pela necessidade de discutir os interesses dos estudantes, tanto entre nós mesmos, estudantes, quanto em colegiado, né? Para a criação do centro acadêmico em si, ela acontece da forma mais democrática e participativa possível, né? Primeiro, é estabelecida uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral é integrada de pessoas que não têm ligações com as chapas, né, que serão inscritas. Essa comissão eleitoral, ela lança um edital com datas e todas as descrições, né, as diretrizes para as chapas se seguirem, se inscreverem, né? E com isso é levado a votação, né? A votação, no caso do nosso CA, ela aconteceu por meio de Assembleia Geral, né? Que é a maior instância deliberativa que a gente tem dentro da universidade por representação estudantil. É importante ressaltar que o centro acadêmico, quem constrói, quem faz o centro acadêmico, são todos os alunos do curso. Quando a gente fala assim, quem é que vai, quem elege, como que é o processo e tal, as pessoas que vão estar à frente, né, a gente chama de direção, é o diretório, quem vai coordenar as ações. E aí se tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o secretário que cuida o secretário, a secretária
que cuida da documentação, relatoria de reunião, tem a parte de tesouraria, que cuida das finanças do grupo, né? E aí tem as coordenações de ações estudantis, de cultura, de evento, né? E aí a gente vai se organizando dessa forma. Então, o processo é esse que o Henrique descreveu, né? Uma eleição democrática, participativa, e depois tem um prazo mínimo um prazo para entregar os nomes, né, para a coordenação, dizer assim, olha, essas são as pessoas que estão representando a gente, que vai participar das reuniões do colegiado e tal. E aí tem um mandato de 1 ano, né, e depois desse mandato, no final do mandato, a chapa que está na gestão, né, da direção do centro acadêmico, tem que apresentar o plano de ações que foi realizados e uma espécie de prestação de contas. Porque assim, o centro acadêmico, ele é uma entidade que é participativa no curso, né, no seu departamento, mas que ao mesmo tempo ela é independente. Então, ela pode receber ações, pode receber dinheiro, por exemplo, ou coisas da universidade, de instituições privadas, de pessoas físicas e jurídicas, né? Mas tem que prestar conta, sabe? Porque como a gente está representando um corpo discente, então todas as pessoas têm que saber com clareza o que está acontecendo. E aí, no final da gestão, entrega um plano, né? Diz assim, olha, fizemos isso, tem a prestação de contas, se saiu o dinheiro, para que foi que esse dinheiro saiu, e se entrou, para que foi que esse dinheiro entrou. Eu falo dinheiro de uma forma geral, mas pode ser móveis, equipamentos, enfim. E quando termina a gestão, de acordo com o estatuto, né? Ela deve convocar novas eleições, né? Comissão eleitoral, né, convoca as pessoas para compor essa comissão faz todo esse processo que o Henrique falou. Aí, se por algum acaso a gestão não aprovar, não convocar uma comissão, né, umas novas eleições e tal, e aí não tiver gestão vigente, tipo, não tem nenhuma pessoa, nenhum grupo diretório que tá mantendo ali a direção do CA, o CA fica inativo. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo no decorrer da conversa. Isso mesmo, Jax. E uma coisa que eu acho super válido ressaltar, né, que como o centro acadêmico é uma entidade totalmente autônoma dentro da universidade, né, e que todo esse processo que a gente falou das eleições, do período eleitoral do CA, é todo mobilizado somente, exclusivamente pelos estudantes, né? É uma mobilização totalmente estudantil. Por mais que a gente tenha, né, aquele incentivo, né, dos nossos professores, incentivo a nos mobilizar, né, a nos tornar mais autônomos dentro da universidade, e assim também contribuindo com as decisões, né, para todos os estudantes e com todos os estudantes. Como vocês puderam escutar, os meninos explicaram, né, o processo de criação do CA. E atualmente existe já uma gestão do CA no curso de música, que é o maestro José Vanderlei Alves. E os meninos vão explicar para nós como é que é essa atual gestão, né? Quais são as atividades e por que maestro José Vanderlei Alves. A atual gestão, né, a gestão demorou, mas chegou, é o nome da nossa gestão, porque a gente estava há um bom tempo sem ninguém, sem nenhum grupo à frente, né, da direção do centro acadêmico. A ideia dessa gestão surgiu no ano passado, em 2019, acredito que foi no comecinho de 2019. O curso estava num processo de transição para um currículo novo, né, bem estruturado, atendendo novas demandas, né, e num período de matrícula, né, para os meninos que estão chegando agora no curso. No primeiro semestre, quem faz a matrícula é a secretaria do curso, né, a coordenação. E no segundo semestre, quem faz a sua matrícula é você mesmo, de acordo com seus horários, né, através do sistema de gestão acadêmica, que é o SIGA. E aí, foi divulgado, né, as disciplinas. E aí, quando as pessoas começaram a entrar no sistema, os alunos, eles ficam confusos, assim, né? E aí, pessoas da atual gestão foi conversar com a coordenação do curso, a galera começou a falar nos grupos, né? Grupo WhatsApp, Facebook, e foram perguntando. E aí, a gente foi na
está com o coordenador, né? O coordenador do curso. E aí a gente explicou a situação e o que aconteceu foi que todas essas mudanças já estavam previstas, né? E por várias vezes foram convocados os estudantes para participar desse processo e poucos estudantes participaram. E aí ficou aquela incógnita, né? Tipo assim, beleza, a gente precisa se mobilizar. E a própria coordenação do curso comentou, disse assim, olha, se organizem, se mobilizem e vamos estreitar essa comunicação, né? E aí foi gerado toda aquela situação de explicar para os alunos, né? Dizer, olha, aconteceu isso e tal. E a coordenação foi super aberta para dialogar também. E aí a gente ficou naquela reflexão. É necessário se organizar, é necessário se mobilizar para que mudanças como essas, que são super importantes, a gente possa participar também. E na época os estudantes não participaram por vários motivos, por falta de adesão mesmo, ou por falta de tempo, né? Quem é estudante do curso de música, no interior, as dificuldades que a gente passa. E aí pouquíssimos estudantes participaram, né, desse processo. E aí surgiu a ideia de se mobilizar mais ainda, de se organizar e tal. E aí no ano passado teve também vários ataques à educação, né? Ameaça de corte de verbas, o fim de financiamento, corte de bolsas, financiamento de pesquisa. E aí a galera chegou e falou assim, olha, a gente tem que se posicionar, a gente precisa reagir. E aí foi do primeiro para o segundo semestre, né? Foi formada a comissão eleitoral, foi formada a chapa que está na atual gestão, né? E ocorreu o processo de eleição. Então, essa atual gestão veio disso, né? Então, é por isso que a gente sempre fala, é importante se mobilizar, porque é uma forma de garantir a participação dos estudantes, né? Os estudantes na universidade e no ensino básico também. Os estudantes e os professores, né, são a base para muita coisa. Então, para as coisas acontecerem, todo mundo tem que estar ali junto, né? Então, se uma das partes pende, você não consegue equilibrar o negócio e fica meio descasado, né? E a própria coordenação do curso faz questão de que todos os alunos a participarem desses processos, né? Primeiro porque é formativo, né? Você entender a parte de documentos da universidade, ou saber lidar com as instâncias políticas também, porque as nossas atitudes e atividades que a gente realiza no decorrer dos dias são atividades políticas, né? E são interesses políticos que estão vigentes ali, e é super importante participar desse processo, né? E é muito enriquecedor, muito, 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 muito. E mais uma vez, a gente parabeniza os professores, porque em todas as reuniões que a gente participa, se tiver um processo novo, ou se tiver um processo novo que a gente nunca viu, ou se tiver uma pessoa nova, um estudante novo ali participando da reunião, eles vão esmiuçando cada detalhe para fazer com que a gente entenda. Então, essa participação, ela é estimulada. Então, a gestão veio disso também, né? E outra coisa que eu queria falar da gestão, estamos aqui dois homens, né? Eu e Henrique, mas a gestão é feita por mais de 50% de mulheres. Exato. Né? Então, é uma outra coisa a se colocar, porque a gente tem poucas mulheres musicistas, né? Dentro do curso de música, a gente percebe um pouco disso também, né? A predominância majoritária da presença masculina. Então, quando você tem mulheres, um diretório que é formado em mais de 50% por mulheres, né? Então você tem uma diversidade já, você tem uma paridade de gênero também, e as pessoas se sentem representadas nessa instância. Então, essa é mais ou menos a gestão do CA. E por que Maestro José Vanderlei? O professor Vanderlei, né, chamando ele assim carinhosamente, né? O professor Vanderlei foi especialista em psicopedagogia, se formou em filosofia e se formou em música na UFC em Sobral, no nosso curso. Em 2010, acredito que foi 2010, teve uma mobilização. Na época, o presidente da República veio em Sobral a inaugurar o IFCE, e na época não existia o curso de música em Sobral. E aí, pessoas da população sobralense ligadas à escola de música na época, né,
pessoas ligadas, né, à Escola de Música de Sobral conseguiram entrar no espaço onde o atual presidente estava na época e ergueram uma faixa assim: queremos um curso de música, um curso superior de música na UFD em Sobral. E o maestro Zé Vanderlei foi uma das pessoas que contribuíram para esse movimento, né? Então, o maestro, ele entrou na primeira turma, né? Se formou na primeira turma em 2014, né? E ele foi uma figura assim essencial para a Escola de Música de Sobral. Ele foi coordenador pedagógico da Escola de Música de Sobral, ele foi o mestre da banda. Se você chegar atualmente e conversar com alguns estudantes, né, hoje profissionais excelentíssimos que passaram pela Escola de Música, passaram pelo maestro Zé Pedro, né? Eu, particularmente, eu o conheci no seu último ano de vida, infelizmente, né? E sempre atencioso, sempre cuidadoso com os alunos e tal. E ele se formou, né, no curso de música, e no ano seguinte ele veio a falecer, né? E o centro acadêmico, sensibilizados com toda essa perda, né? Que é uma perda imensurável para a cultura sobralense, para a cultura artística sobralense, e resolveram homenagear o professor maestro José Vanderlei, e dando o nome do centro acadêmico, dando o nome dele para o centro acadêmico, né? Então, foi aprovado em assembleia, o colegiado acatou super bem a decisão, e aí esse é o maestro José Vanderlei, contribuição enorme para a cultura sobralense, né? E para várias escolas de música no Ceará, em alguns outros estados aqui da região nordeste do Brasil. E fica aí o nosso agradecimento e a nossa homenagem. Então, por isso, Maestro Zé Pedro é uma homenagem a uma pessoa tão importante para a consolidação do curso de música em Sobral, para a consolidação do ensino, da educação musical em Sobral. Que massa, Jackson. Você falou um pouco sobre a participação do CA no colegiado do curso de música. Expliquem para nós melhor como funciona essa participação de vocês no colegiado. Desde que o atual CA, né, a vigência do atual CA foi eleita, a gente participa de todas as reuniões de colegiado, né? A gente agora tem representação estudantil em todas as reuniões de colegiado. Os estudantes, né, agora têm representação lá, tem voz nas decisões, né, nas decisões que são tomadas em prol do curso. E é lá que a gente ajusta demandas, né, dos estudantes e leva a colegiado para serem discutidas, votadas, né? O Jackson, ele explicou muito bem que o centro acadêmico é um movimento político, né? Estudantil na universidade. E em colegiado, bem, e como a gente tem esse espaço no colegiado, né? Onde a gente leva as demandas dos alunos para serem discutidas, votadas, assim também como outras decisões a serem tomadas dentro do curso, a gente está lá, né? Colocando a nossa voz, né? Jogando as nossas ideias também para contribuir com o curso, né? E como o Jackson falou do surgimento do nosso CA, né? O CA que está em atual ação, justamente foi num período muito sensível para os estudantes, né? Que foi a mudança do currículo, né? Aí, o CA, ele teve grande importância nesse momento, porque é justamente isso, né? Estreitar os laços entre os professores e os alunos, né? Fazer essa ponte. E nesse período de mudança do currículo, que foi um período onde a maioria dos estudantes estavam confusos com relação às disciplinas, a horários, né? O CA, ele chegou numa hora bem oportuna, né? Uma hora realmente de necessidade. E estamos aí para isso. Está sendo muito importante, aliás, essa representação do CA nesse momento de pandemia.
Ultimamente eles fizeram uma assembleia geral do curso de música. O pessoal do CEA, eles conseguiram organizar essa reunião que foi muito esclarecedora para todo mundo, entendeu? E foi muito importante para muitas pessoas que estavam perdidas, porque esse negócio de aula remota, né, é novo para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, com essa reunião, uniu relatos, né, dos professores e dos alunos, porque a gente costuma, né, também olhar só para a nossa própria realidade, né, esquece das realidades existentes em todos os lugares de pessoas que estudam no curso. E essa reunião que foi importante, né, para unir professores e alunos e também evidenciar, né, a situação que cada um estava passando e tentar arranjar alguma solução para os problemas, né, que essa pandemia infelizmente trouxe. Isso, Carla, é super legal falar sobre essas ações, né? Porque por muitas vezes as pessoas desacreditam nessa mobilização, né? Na movimentação estudantil e as movimentações de diferentes segmentos, né? A gente está vivendo um momento bem específico com a pandemia, né? O curso está fazendo 10 anos, né? De atuação aqui na região norte. E acredito que nunca se deparou com uma situação dessa, de ter que parar suas atividades, né? O curso vinha progredindo muito bem, né? E teve que parar com tudo. Então, como a gente não tá acostumado a lidar ainda com as novas tecnologias, né? E é uma questão realmente de diferença e desigualdade social, né? Então, se a gente dá uma pesquisada com clareza, com calma, você vê que essa falta de acesso, ela é fruto de um sistema muito bem articulado, histórico, cultural, que reforça essas desigualdades, né? Então, a gente sentiu a gente sente essa necessidade de tentar manter todo mundo integrado, porque a gente acredita que essa seja uma das funções da movimentação estudantil, fazer com que os alunos se sintam representantes não, se sintam atuantes dos processos, sabe? E a gente está num momento bem característico, né? Onde muita coisa está sendo decidida sobre as atividades voltam ou não voltam, se voltar, vai voltar como. E é uma situação que abre vários precedentes, porque as desigualdades elas estão mais escancaradas, sabe? Estão mais vistas, assim, estão mais claras, estão literalmente na nossa frente. Então, quando você usa o espaço da universidade fisicamente, né? Então, do curso de música, por exemplo, eu não tenho violão em casa, mas eu estudo com o instrumento da universidade. Eu não tenho um computador, eu estudo com o computador da universidade. Eu não tenho um acervo de livros e materiais, eu utilizo a biblioteca da universidade. Eu não tenho acesso à internet, eu utilizo a internet da universidade. Então, todo esse momento foi a carregar situações, né? E aí a gente sempre sentiu né, essa necessidade de conversar com os estudantes, de informar. E aí que começam outros trabalhos, né, da gente ir atrás de documento, e conversa com o professor, e conversa com um colega de outro curso de outra cidade, porque a UFC é muito grande. E aí a gente vai tentando alinhar as ideias. Então, muito além da assembleia, né, o centro acadêmico, o Centro Acadêmico Maestro José Vanderlei, ele foi e é responsável por algumas outras ações, né? A gente já promoveu, eu vou falar do Centro Acadêmico como um todo, né? Porque as gestões elas vão se complementando, né? A gente vê que os alunos do curso de música eles são muito integrados, né? A gente conhece todo mundo, assim, interage com todo mundo, os professores também, a gente conhece todo mundo, assim. E por diversas vezes o CA, o Centro Acadêmico, esteve na linha de frente de algumas ações, né? O Encontramos, que é a nossa mostra semestral do curso de música, ele é organizado, coordenado por um professor que se disponibiliza para isso também, né? Mas ele tem uma participação ativa dos estudantes e o centro acadêmico está junto. A recepção dos novatos, né? Dos novatos, não, dos novos estudantes, novato, calor, é um negócio assim. A recepção dos novos estudantes é programada também pelo centro acadêmico. Já foram feitas várias ações formativas, a oficina de defesa pessoal para as mulheres,
oficina de lambe, né, que é um tipo de arte de rua, os RUs que a gente integra pessoas de outros cursos para conversar sobre isso e tal. E aí a gente vai mobilizando os estudantes dentro desse tripé da universidade em pesquisa e extensão. Então, é divulgando um grupo de pesquisa, é fazendo um convite para um grupo de estudos, e aí a gente vai caminhando. Durante todo esse diálogo e essa conversa que a gente teve com os meninos, a gente escutou muito a palavra mobilização, né? E vocês puderam perceber o quanto é importante. Não é só o nome centro acadêmico, né? Vocês puderam perceber que existe essa representação dos direitos dos estudantes, né? De garantir que todos sejam bem recebidos, que todos estejam caminhando juntos dentro do curso. E agora eles vão falar um pouco para nós sobre essa importância, né, da mobilização estudantil. Contem para nós por que é importante, né? Todo mundo já deve saber, mas eu acho melhor a gente reforçar isso. A gente costuma conversar que se a gente vivesse numa sociedade plena, com os direitos preservados, iguais, e que as pessoas fossem tratadas fossem tratadas sem distinção, né? Sem o lance da cor da sua pele, do seu gênero, da sua religião, né? Do seu nível de instrução. Se a gente vivesse numa sociedade que fosse tranquila com isso tudo, né? E fosse aberta para os novos caminhos que o mundo vai traçando para a gente, não necessitaria de mobilização, de movimento social, de movimento feminista, de movimento estudantil, do movimento negro. Mas, como a gente tinha comentado há pouco, né, por fruto da história, né, das prioridades que o mundo foi conhecendo e foi colocando, surge essa necessidade, né? De dizer assim, olha, nós temos direitos a tais coisas e a gente vai ter que lutar por isso, porque por mais que a gente esteja dentro de um contexto onde a gente fala, é democrático, né? As pessoas têm direito a isso e tal, pelo fato da sua cor de pele, pelo fato da sua condição, pelo fato de como você se identifica no mundo, algumas coisas são negadas para você. E aí começa a essa mobilização de dizer assim, não, a gente tem que se organizar, porque são os nossos direitos, é a nossa vida, né? E aí, especificando, né, a mobilização estudantil, a gente pode traçar grandes feitos, grandes conquistas que só vieram a partir da mobilização de pessoas, né, de estudantes. Um dos exemplos é até a reforma universitária de 1918, na América Latina, em Córdoba, na Argentina, uma das universidades mais antigas da América Latina, das Américas, né? E a cidade de Córdoba, na Argentina, ela parou no tempo, né? Era uma cidade muito conservadora, ligada à religião, enfim. E aí a universidade, a própria história da universidade e com esse novo mundo, a universidade foi um espaço privilegiado. E a gente ainda costuma dizer que ainda é um espaço privilegiado, né? Porque a gente não tem infraestrutura para receber toda a sociedade. Então é preciso fazer testes para afunilar o número de pessoas que vai entrar. E voltando para a Universidade de Córdoba, os alunos estavam conhecendo um novo mundo, né? Os jovens, a juventude da época conhecendo um novo mundo que vinha da capital, e eles viram que eles estavam parados no tempo, né? A universidade seguia os mesmos preceitos. É um negócio tão louco que pesquisando, você vê que para os estudantes entrarem na universidade, eles tinham que saber partes de um livro em grego. Então, é uma outra viagem, sabe? E aí eles falaram, não. A gente se organizaram, né? Se uniram com a sociedade da época, com a população da época, e falaram assim, nós precisamos de uma nova universidade. Uma universidade que acompanhe os novos rumos da sociedade.
né? Então, quando a gente fala assim, mobilização estudantil, é você literalmente mobilizar, movimentar, mexer, tirar do lugar. Porque a gente passa, o mundo, a sociedade passa por movimentações constantes. E a universidade, ela precisa andar, ela precisa correr no tempo. Quando a gente fala assim, a universidade é o espaço que detém o saber, né? Todos os saberes estão integrados dentro da universidade. Esses saberes, eles se renovam, porque as pessoas se renovam, né? Então, a gente sempre fala, o movimento estudantil, ele é um movimento cíclico, né? Que gera novos ciclos, que se movimenta mesmo, que se mexe mesmo. Porque as pessoas vêm, as pessoas passam e elas vão embora. E a gente precisa fazer com que a nossa passagem deixe um legado, sabe? A gente está tendo agora uma oportunidade massa de conversar sobre a universidade, de conversar sobre a representação estudantil, de conversar sobre tecnologia e todos os assuntos que a gente pode dominar, né? Mas muitas coisas nos foram dadas e apresentadas por oportunidades, né? Assim, ok, todo mundo se esforçou, né, para estar onde está agora e tal. Mas portas abriram para a gente e não abriram para outras pessoas, né? Porque o nosso sistema ele se reforça na desigualdade para as coisas acontecerem. E quando eu falo desigualdade, não é assim, eu sou de uma cor, ele é do outro. Não, é a forma de tratamento, a forma de acesso a que as pessoas têm às coisas. O movimento estudantil, a mobilização estudantil faz, né, fez e continua lutando para garantir o direito dos estudantes, né? E aí, uma vez que os estudantes vivem a diversidade, são diferentes, o movimento estudantil começa a abrigar novas bandeiras, né? A bandeira da mulher, a bandeira do negro, né? É super importante ressaltar quando a gente fala assim, é uma ação política, mas a gente está dizendo que sou ligado a um partido político. Pode até ser e você faz da sua subjetividade o que você achar conveniente, né? Mas quando a gente fala assim, é uma ação política, porque as nossas atitudes, a nossa vida é tocada por uma instância política, né? E em vários sentidos, da parte de gestão, da parte de educação, da parte de saúde. Então, é tudo que está sendo gerenciado para o nosso bem-estar. E a mobilização estudantil, ela vem para e lutar pelos direitos, né? Então, assim, se você é estudante hoje que está escutando a gente, ou que for estudante, né? Se você, na época que você foi estudante, você tinha direito à meia entrada, ou se você agora você tem direito à meia entrada, é fruto de uma mobilização estudantil, né? Então, assim, os alunos chegaram a ponto de, assim, a gente trabalha ou estuda, né? E aí a gente, eu falo a gente porque assim, a gente veio da periferia, a gente veio de comunidades que pelo simples fato de a gente nascer nessas comunidades, as oportunidades elas não surgem para a gente, elas são tiradas da gente, né? Então aquela de você dizer assim, olha, eu sou capaz, eu tenho capacidade para isso, né? A cor da minha pele, onde eu nasci, que vai dizer o meu futuro, né? Isso é coisa da Idade Média. Na Idade Média você fala, nasceu pobre, vai morrer pobre, nasceu rico, vai morrer rico. Não, e também a gente não pode seguir essa linha de, vou mudar a minha vida, vou ficar ricaço, não sei o que e tal. Beleza, se der certo, massa. Mas a gente está ali para mudar a nossa comunidade, a nossa realidade. Né? Não estou dizendo, vamos plantar muitas riquezas. Não, mas é de abrir espaço para outras pessoas iguais a gente. Acho que esse é o sentido, né? A importância da mobilização estudantil. É para você lutar por uma universidade que é democrática, que é participativa, um ensino de qualidade, né? E a gente se une a várias causas, né? E uma das que a gente pode ressaltar, uma vez que a gente está se formando para ser professor de música, é lutar pela um reconhecimento mais não, merecido não é a palavra, mas um reconhecimento mais digno para a profissão, né? Em questão de salário, em questão de condições de trabalho, isso no profissional, né, da educação. E aí a luta estudantil se junta com várias bandeiras, porque vários profissionais, e por uma questão cultural e histórica, não recebem o reconhecimento digno, né? E a gente luta para isso. Então, eu acho que é isso tudo, a garantia de direitos, o fomento a viver a diversidade da melhor forma possível
e abrir portas para as novas pessoas que estão vindo. É o nosso dinheiro, é a nossa vida e a nossa história. Exatamente, Jackson. Muito bonita essas palavras. E essa questão da mobilização não está tão longe da gente, né? A mobilização estudantil. Por exemplo, a gente teve o caso, né, do Enem agora, ultimamente, em que eles queriam, né, o ministro da Educação, queria que o Enem fosse agora, né, no mesmo período em que sempre eram colocados, né? E a partir da mobilização estudantil foi que foi conseguido, né, essa que conseguiram adiar, né, a data do Enem. Então, não está muito longe da gente. Infelizmente, a gente sempre tem que estar lutando, né, para conseguir essa coisa. E, infelizmente, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa tão importante, né? Também estamos com 2 alunos muito especiais no curso de música que tiveram esse espaço para poderem colocar suas ideias, falar dessa importância, né? De existir um CA e que eles estão representando, né, o CA, o Henrique como presidente, o Thiago como secretário. E agora conversa, a gente sempre pergunta para os convidados se eles têm alguma coisa, alguma dica que eles gostariam de deixar, ou algum recado, algo que eles gostariam de acrescentar que não foi perguntado. Pronto, Carlinha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. Agradecer também a todo o pessoal da produção do Musicast, ao coordenador Marcelo. E também queria deixar uma mensagem, né, para você que é estudante universitário e em meio a todo esse momento que a gente está vivendo agora, você se sente perdido ou desamparado, você não está, né? Eu gostaria de falar que você com tudo que a gente conversou hoje, né, você vê que o centro acadêmico é um local de apoio, né? Então, você que tá se sentindo um pouco de lado, procure seu centro acadêmico, procure os seus estudantes, né, os seus colegas, para estar junto também nessa mobilização, né? Porque isso faz parte da gente. A gente que vive enquanto estudante universitário, a gente está sujeito a várias coisas, né? E a gente não está só, né? Então, procure seu centro acadêmico, veja como está rolando, como está caminhando as coisas, né? Com relação à universidade. E é isso, pronto. Gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite, pelo espaço, né? Agradecer a toda a equipe do MusicQuest, a Carla, super, super tranquila, né? Super acessível, o Fran, Matheus, que estão cuidando aí da parte da produção também, ao coordenador do projeto e coordenador do curso, né? Professor Marcelo Matheus. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Em todos os sentidos. Quero saudar todos os professores do nosso curso, todos os estudantes que estão nos ouvindo, que sejam do nosso curso ou não. E estamos muito felizes de estar aqui, de poder contribuir com um projeto tão legal quanto o MusicQuest. E para fechar, a gente não pode deixar que a nossa universidade acabe, ou sigam caminhos que diferem da sociedade, assim, do povo. Porque quando você para uma universidade, você não para só os alunos, né? Você para o pai e a mãe de família que trabalha ali em diversos serviços para garantir uma vida legal e legítima para a sua família, né? Você para toda uma comunidade em nível regional mesmo, assim, em várias cidades. Então você para de impactar toda essa comunidade, né? Então, mais do que nunca, os estudantes, os professores, os profissionais de todos os segmentos precisam estar juntos para a gente fomentar o debate nos nossos espaços públicos, que são mantidos pelo poder público, né, que estão lá por necessidade e opção do povo,
né? Então, a gente precisa sempre fortalecer isso. Quando se para uma universidade, não se para apenas um curso, tal. É todo um serviço para a comunidade, para a sociedade. A Universidade Federal do Ceará, em Sobral, realiza diversas ações e dentro do curso de música, a gente tem aí anualmente impactado milhares de estudantes do ensino básico, né? A rede de ensino básico do estado, da prefeitura, garantindo cursos de alta qualidade para pessoas da comunidade, alunos de escolas, né, de diversos espaços e locais aqui da cidade de Sobral e da região. Então, não deixemos, desanimemos diante de tanta coisa, né? A gente está separado por conta do isolamento social, mas estamos juntos na luta, defendendo a educação pública de qualidade e garantindo na luta para garantir o direito de todo mundo. Obrigado e aproveitem as suas vidas das melhores formas possíveis. Sigamos sempre em defesa da educação, né? Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer pela participação de vocês, que foi muito importante para contribuir com o nosso programa, com o nosso projeto. E esse episódio, com certeza, vai ficar marcado, né? Porque foi bastante interessante, né, a conversa e saber que a gente não está sozinho. Então, eu gostaria de agradecer ao Henrique e ao Jackson pela participação. Muito obrigada de verdade. Então, como o Henrique comentou, a gente está sempre junto, engajados em garantir os direitos de todo mundo, né, dentro da universidade. E você tem alguma sugestão de pauta para debate, né, ou tem uma ideia legal, quer construir um evento, precisa de apoio, né, precisa de pessoas para se mobilizarem juntos, vocês podem conversar com o Centro Acadêmico, né, através do Instagram, né, CA Música Sobral, no Facebook, CA de Música Sobral, né, no nosso e-mail, gmail.com, né, para mandar sugestão e tal, aos estudantes do curso de música. Estamos aqui para tirar dúvidas, para se comunicar, para dar recado, para se mobilizar mesmo, aos ouvintes, né, das redes sociais, do curso de música e do centro acadêmico, porque tem muita coisa legal ainda nesses próximos dias, e aí a gente não vai contar ainda, porque é isto. Para você ouvinte, as redes sociais do CA e dos meninos vão estar na descrição desse episódio, certo? E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Jackson Crispim e Henrique Pinheiro, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social mídia Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.